Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. A busca por pistas do passado da NASA não continua, mas as respostas podem estar bem mais próximas do que eles imaginam. A Cábora esconde alguma coisa. O capítulo começa com a Nasna perguntando o que a Cábora está fazendo ali. A Cábora responde que trabalha ali como enfermeira. A Nasna analisa as vestimentas da Cábora, a vibe da própria Cábora e pergunta se esse local, na verdade, é uma casa das primas. A Cábora prontamente manda a Nasna calar a boca. O Ko é mais racional. Ele fica curioso com o fato de a Cábora estar trabalhando em um hospital. A Nasna continua indagando se esse lugar não é algum tipo de sex shop. Mas não, isso é um hospital de verdade e a Cábora fala que é uma enfermeira de verdade. Mas eu entendo a confusão da Nasna. A vibe que a Cábora passa induz a esse pensamento. A Nasna fica incrédula com o fato de que a Cábora, aquela mesma Cábora, que menospreza a todos, está trabalhando pelo bem das outras pessoas. A Cábora diz que a Nasna está sendo rude e pergunta se ela realmente a vê dessa forma. A vibe que você passa é essa, né? Deixando isso de lado, a Cábora diz que já faz um tempo que ela não vê a Nasna e pergunta como estão as coisas. A Nasna diz que está tudo bem, eu acho. Aconteceu muita coisa. Então a Nasna fala que estava limpando a casa dela e encontrou uma coisa. Ela mostra o cartão de paciente para a Cábora e pergunta se ela sabe alguma coisa sobre isso. A Cábora olha para o cartão intensamente por um instante e diz que não sabe de nada. Não tem nem nome escrito nele. Pode ser da Nasna ou não. A Nasna se contenta com a resposta, mas o Ko insiste. Ele pergunta se esse cartão pode mesmo ser de outra pessoa, porque ele tem certeza que é algo importante. A Cábora olha intensamente para o Ko e para a Nasna e fala que esse cartão pode ter caído na mochila de algum humano que a Nasna levou para o AP dela para sugar o sangue. Afinal, ela fazia isso antes. A Cábora então diz que, se isso era tudo que eles tinham para tratar com ela, eles devem sair e voltar para casa antes que ela os denuncie. Ela diz que é uma pessoa ocupada e então começa a ir embora. A Nasna fica incomodada com a condescendência da Cábora, mas o Ko é ousado e pergunta o que a Cábora está escondendo. O Ko aponta que tem muita coincidência nessa história. Um cartão de paciente de 30 anos atrás, ou seja, dentro da margem da idade da Nasna, caiu da mochila de alguém que frequentou um hospital em que, por acaso, a Cábora trabalha, enquanto essa pessoa estava no apartamento da Nasna. O Ko fala com determinação que eles estão procurando por pistas sobre o passado da Nasna. Se a Cábora sabe de algo, ela deve dizer, ou pelo menos deixá-los procurar pistas pelo hospital. Isso já seria uma grande ajuda. A Cábora se vira, olha para o Ko e para a Nasna e diz que tem condições. No caso, as condições são: o Ko se veste de paciente e a Nasna de enfermeira. A Nasna já parece a toga. Vestida de enfermeira assim, então, a Nasna fica impressionada, pois ela está usando uma verdadeira roupa de enfermeira e não um cosplay. O que faz a Cábora indagar quais são os hobbies dela. A Cábora então volta para a sua sala e diz que se eles quiserem andar pelo hospital, terão que usar isso, e eles não devem fazer muito barulho. O Ko então volta a perguntar se a Cábora sabe de alguma coisa sobre o passado da Nasna. A Cábora se vira e olha para o Ko. Ela fala que concordou em deixar eles procurarem pistas pelo hospital, não em contar o que ela sabe. E mais uma coisa. A Cábora fala que no final do corredor do terceiro andar fica o quarto 307. Eles reconhecerão quando virem. Esse quarto está interditado agora e a entrada é proibida, nem ela pode ir lá. Se ela pegar o Ko e a Nasna dentro desse quarto, ela vai expulsá-los. A Cábora também fala que tem um rumor entre os pacientes que um fantasma aparece em frente a esse quarto. E obviamente que logo depois desse papo, o Ko e a Nasna vão direto para a porta do quarto 307. A Nasna está em pânico por causa dos potenciais fantasmas. O Ko pede para ela ficar quieta, pois eles estão em um hospital. A Nasna fala que a Cábora disse para eles não entrarem nesse quarto e que os fantasmas vão aparecer. O Ko fala que realmente a Cábora disse para eles não entrarem, mas ela não disse nada sobre ficar na frente. A Nasna diz que estudantes são muito bons em quebrar regras. Tem que aprender desde cedo a usar as brechas do sistema, né? O Ko fala que a Cábora sabe de alguma coisa, mas não está muito afim de falar. Porém, tampouco parece que ela quer guardar segredo. Afinal, ela deixou eles investigarem o hospital e jogou essa dica do quarto da maneira mais descarada possível. É um descubra você mesmo. Concluindo, a Nasna já esteve nesse hospital. De volta a Cábora, ela está em sua sala checando os estoques de sangue no freezer. Quando o alarme do quarto 203 toca, ela solta um suspiro e rapidamente ela chega no quarto 203 e pergunta para o paciente, que se chama Akabane, o que ele quer. Sentado na cama, Akabane diz que ela já sabe, e eu também. Ele a chamou e queria vê-la. Cábora fica em silêncio por um segundo
e se senta em uma cadeira próxima à cama, dizendo que fará o papel da esposa dele hoje. O Akabane protesta, dizendo para a Kabura parar com isso e que ele e essa pessoa são... Mas a Kabura o cala, pressionando levemente seu indicador sobre os lábios de Akabane. E olhando para ele, ela diz que ele não deveria falar assim de sua esposa. Então ela se levanta, pede para o Akabane ir dormir e fala que é proibido chamar as enfermeiras por motivos pessoais. Então ela vai embora, deixando Akabane sentada em sua cama. Voltando à sua sala, a Kabura reflete sobre toda essa situação e se lembra da Nasna, ou de alguém parecido com a Nasna. Depois disso, ela solta um suspiro de cansaço. De volta ao Kou e a Nasna, eles ainda estão vagando pelos corredores do hospital. A Nasna comenta que pensou que a condição da Kabura para deixar eles explorarem o hospital seria sugar o sangue do Kou. Isso foi meio decepcionante. O Kou fala que pensou a mesma coisa. A Nasna continua e fala que a Kabura é infame por roubar os potenciais subordinados de outros vampiros. E ela não tem vergonha disso. A Nasna fala que estava pronta para mandar um "Eu não estou interessada em NTR". Realmente, já basta uma manheira. O Kou pergunta se NTR é um termo comum. A Nasna diz que é um gênero popular. Infelizmente é mesmo. Mas eu tô na esperança de que isso mude. Vendo que o Kou realmente não sabe do que se trata, o que é surpreendentemente estranho, porque NTR é o gênero de mangá, doujin, hentai e visual novel, e eu acho que é até de novel mais popular do Japão. Já me explicaram o porquê disso, mas isso não entra na minha cabeça. A Nasna começa uma explicação detalhada de como esse tipo de história funciona. Então ela gosta desse tipo de história, né? Ela sabe tanto sobre isso. O Kou então grita que não gosta de NTR. Tá certo, esse negócio não presta. A Nasna diz que isso é estranho. Ah é? Então você gosta? Se sim, por que ficou com raiva quando o Manheira chupou o Kou? E a Nasna então diz que estava fingindo que achava isso legal. Sei. E que o Kou não deve misturar histórias NTR com a vida real. Beleza. Então o Kou pergunta se ela deseja levar o amor deles mais a sério. Diante disso, a Nasna trava. E o Kou se desculpa. Mudando de assunto, a Nasna diz que a Kabura realmente é uma pervertida. O Kou ri e reflete que tem algo incomodando. A forma como a Kabura agiu mais cedo foi estranha. Ela disse: "Então, e aí, Nasna? Já faz um tempo, não é? Como vão as coisas?" O que chamou a atenção do Kou aqui foi o "já faz um tempo". A Kabura estava se corrigindo ou ela se lembrou de alguma coisa? O Kou reflete por um segundo e conclui que deve ter alguma coisa importante no quarto 307. A Nasna manda ele desistir desse quarto, mas o Kou fala que estão sendo muito estritos só por causa desse quarto. A Nasna fala que tem certeza que o quarto está trancado e isolado porque é assombrado. O Kou então pesquisa na internet sobre este hospital e o quarto 307. Ele obtém alguns resultados, dentre eles estão os relatos de alguns ex-pacientes. Um conta sobre quando viu um fantasma no banheiro, o que deixa a Nasna assustada. Outro conta da vez que viu o fantasma de uma enfermeira parada em frente ao quarto 307. A enfermeira desapareceu atravessando a parede. A Nasna fica ainda mais assustada, mas o Kou faz a ligação. Não era fantasma, era uma vampira. Era a Kabura. Ela mentiu sobre nunca ter entrado no quarto 307. Bom, galera, é isso. Mas é um Sherlock Holmes mesmo. Vamos ver como essa busca continua. Deem like se gostaram e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.